Sejam bem-vindos a mais um diário de reflexão nesta Sexta-feira Santa. O meu nome é José Paiva, comigo já tenho Zé Pedro Silva, Rita Rafa de Carvalho e Hélder Gomes. Olha uma coisa, se essa música vai continuar, nós temos que fazer um teste, mas é de gravidez, não? Eventualmente, Zé. Pronto. Como é que te sentes nesta Sexta-feira Santa? Muito bem, tranquilo enfim, e confinado. Hélder Gomes? Eu sinto muito pacífico, é Sexta-feira Santa, malta. Eu sinto-me mais santo, apesar de ter comido carne ao almoço. De quem? De frango. Rita? Eu comi panados, desculpem. Tu sabes Panados? que... Panados é mesmo a Eu comi desistir. na Regi, não havia tempo para mais nada. Eu comi enquanto trabalhava, está bem? Comi panados com guardanapo, ensopar a gordura. Mas A panados única coisa que como eu comi eu. o dia todo. Panados Isto como vai eu, ser sou ótimo. millennial. Eu devo só dizer uma coisa ao José Paiva, que é para recordá-lo que a partir de uma certa idade e, sobretudo, basicamente a partir de uma certa idade, as sextas-feiras são praticamente todas santas. É muito raro uma sexta-feira diabólica. É isso que eu acho. Eu acho que isto basicamente é só um feriado. Aliás, Mas é isso que tu achas ou que dizes para ti próprio? É o que eu me convenço. E também me tramou a Sexta-feira Santa, na medida em que eu ia ali e tentei ir à mercearia do bairro, mais ou menos, e estava fechada. E eu pergunto assim, vocês vejam como o pânico se instala nas pessoas. Eu vejo aquilo fechado e disse, queres dizer que foram todos com Covid? Juro-te que eu pensei isso. E então tinha lá um número na porta, porque eles têm 3 lojas. Aquilo é uma multinacional, Cascais, Oeiras e qualquer coisa assim. E então eu, tão preocupado, liguei e atendeu-me de facto uma senhora. E eu disse, estamos fechados. E ela, sim, estamos fechados hoje. E eu disse, mas eu venho cá tantas vezes, é que costumo fecharem às sextas, pensei eu. E ela disse, sim, já há 3 ou 4 anos que fechamos. E eu, olha, pelo menos não foram todos de Covid. E disse, pronto, está bem, então, olha, amanhã estão abertos, estamos. E eu desliguei, só depois da conversa com uma amiga, que disse, pois hoje é feriado. Então era feriado. É só o que eu tenho, pronto, era só isto que eu achava que aquilo... Uma pessoa agora, por causa do pânico, vê portas fechadas e diz, pronto. Já foi tudo. Não, o que é incrível é que em tempos que supostamente são duros, darem só luz de fecharem no feriado. Pois é. E sim, eles devem faturar, mas também digo uma coisa, só que o que faturam diariamente, as mercearias, dentro de poucas semanas, são bancos. Ora bem, e nesse sentido de estarem coisas fechadas, parece que Marcelo Rebelo de Sousa quer continuar com o país fechado, já que dá por garantido estado de emergência até dia 1 de maio. Sabes porquê? Depois, logo se vê. Rita. Sabes porquê? Não é ler Não, primeiro vou à Rita. Vai à depois Rita. vou a ti. Mas agora responde. Pode dançar, pode ser com uma dança. Ou por gestos, se quiseres, podes responder por gestos. Acho que o Helder, entretanto, amou. Vá, Rita. Sim, ele inclusivamente fez essa declaração logo esta tarde, diz que vai propor, sem dúvida nenhuma, que o estado de emergência se prolonga até dia 1 de maio, diz que inclusivamente é uma altura para não baixarmos os braços e que pede um pouco um esforço acrescido aos portugueses, que se têm portado lindamente, como ele diz, mas que não prevê, que esta é a solução possível, mas que não prevê que o país volte a uma certa normalidade extra estado de emergência antes do dia 1 de maio, o que vai ao encontro daquilo que nós já temos dito aqui no diário de reflexão. O que eu acho engraçado é ele fazer esta proposta antecipando-se ao governo, o que coloca aqui algumas questões de consonância ou falta de consonância ou falta de diálogo, ou esta competição quase quem é que vai dizer primeiro, não é? Com António Costa. É assim um ping-pong. Hélder, tu gostavas com muita vontade de responder. Ainda consegues confiar nas coisas que Marcelo Rebelo de Sousa, ou já estamos um bocadinho como muita gente já não confia sequer no matemático que indica os estudos sobre o Covid? Eu nunca confiei no Marcelo Rebelo de Sousa, portanto não ia ser agora que ia começar a confiar e a desconfiar quando a situação se agravava. Portanto, nesse particular estou descansado. Eu acho que ele disse isto porque os números pioraram.
E acho que isso de infectados, o número de infectados. Mas é esse sempre o número que, apesar de tudo, eu acho mais importante. O número de mortos. Claro, o número de mortos é sempre muito importante, é sempre mais impactante, mas eu acho que o número de infectados tem um impacto a médio ou longo prazo maior. Claro que muitos dos infectados podem curar-se, isso vão para a tabela dos recuperados, mas quando o número de infecções começa a aumentar, é de facto uma situação alarmante. Ou pelo menos uma situação pior do que eventualmente os números da véspera ou dos últimos dias. Claro que o Marcelo já andou esta semana a dizer que via a luzinha ao fundo do túnel. E há sempre aquela piada que se diz que, pá, cuidado se a luzinha que vês ao fundo do túnel não é um comboio na tua direção. E acho que é um bocadinho isso que se passa. Eu acho que no atropelo entre Marcelo e Costa, eles não têm muita noção de quem é que está a ser o mais... Porque o Costa é, na opinião de Marcelo, o otimista irritante. Eu acho que estão a ser ambos irritantes e numa competição de quem é o mais otimista. Não acho que isso favoreça ninguém. Então, Zé Pedro, nesta competição parece que há aqui um concurso de popularidade. Quem diz a coisa mais chocante ou quem diz a coisa mais tranquilizante. Por acaso essa é uma boa pergunta, porque... Não foi uma pergunta, na verdade. Não, portanto, essa é uma boa afirmação, uma boa deixa. Por uma razão, porque eu de facto tenho assistido a alguns políticos, a tentar fazerem disto um palco para eventualmente para uma posição na história como heróis. Há aí até uns autarcas que estão a fazer... Há coisas que me assustam um bocado. Encomendar coisas à pressa da China, toneladas de coisas da China, quem comprou, como, porquê, a quem, onde. É preciso fazer as coisas com algum rigor, porque assim o stress e o pânico não são nada bons conselheiros. Mas a esse nível, ao nível mais alto do Estado, também me parece que isso existe um bocado. Sobre o Marcelo, eu que sou defensor da posição que se devia começar, não estou a falar em aliviar medidas nenhumas, nem as pessoas irem todas para a rua beber copos. Estou a dizer que se devia começar já a pensar, de facto, em datas. O cronista não foi nada parvo quando disse isso, e começar a tentar ter uma ideia... O cronista João Miguel Tavares, já agora. João Miguel Tavares. As datas podem ser sempre revistas, sempre. Agora, Marcelo é uma pessoa que os únicos amigos que tinha da área empresarial eram banqueiros, e portanto ele com os bancos reuniu no outro dia e diz que está tudo bem com os bancos. Mas e com as empresas? Eu, se tivesse uma empresa com problemas muito graves, eu ouço o Presidente dizer que vai renovar o estado de emergência e que isto pode durar mais 2 ou 3 meses, eu vou começar a fechar. Eu vou começar a pôr as pessoas todas na rua e vou fechar a empresa. Não vai dar. Portanto, uma certa esperança, uma esperança que não é para enganar, uma esperança que seja credível. É bom. É bom. E o que estes políticos fazem? Estes políticos têm a mínima noção, que estão a adorar o prato de estar em estados de emergência. Polícias na rua a mandar para as pessoas. E abrem os vídeos e dizem, onde é que o senhor vai? Portanto, isto não é nada bom. E não há nenhuma razão de tudo o que eu leio, e agora sempre que eu falo sobre estas matérias, nomeadamente quando falo em prestigiadas revistas, como é o Facebook, quando escrevo artigos nessa prestigiada revista que é o Facebook, digo sempre a mesma coisa, é uma opinião de um leigo, de alguém que não sabe nada destas áreas. Mas a pergunta que eu faço é que dados é que nós temos neste momento que apontem para uma situação de calamidade, desgraça humanitária em Portugal? Não há nenhum. Não há nenhum. E, portanto, não existindo nenhum... Mas se não há agora em que já há centenas de mortos, havia ainda menos quando se decidiu declarar o estado de emergência pela primeira vez. Mas tu aí sabias que ias ter um pico, que ias ter o aparecimento de um vírus, portanto, algum isolamento. Eu acho que as medidas de isolamento percebe-se agora que terão sido, enfim, excessivas, mas mal não fizeram, foram excessivas, portanto acabaram por proteger, mas já se percebeu que o vírus não entrou aqui com tanta força, mas isso ninguém podia adivinhar, não se pode pedir a ninguém, nem sequer aos epidemiologistas e aos técnicos, quanto mais aos políticos. Agora, aquilo que me parece é um bocado isso, é que o Presidente não tem a noção que ao transmitir que, sim, eu vou renovar o estado de emergência, isto está para ficar, continuem assim, dá uma... E reparem, o problema aqui são os pobres.
Porque os empresários, muitos deles, o que fazem é muito simples. Os capitais piram-se das empresas daqui para fora, portanto ficam guardadinhos, e as empresas vão à falência, e as pessoas ficam no desemprego. Portanto, a grande crise vai ser, apesar dos encerramentos, das falências, tudo isso, a grande crise é para os trabalhadores e para os mais pobres. E o Presidente, ao não dar a mínima esperança, e ao contribuir, e o Primeiro-Ministro também, ao contribuírem para este clima de não, nós vamos ficar aqui fechados 3 meses sem poder abrir a janela porque anda aí um vírus que entra e dá cabo de tudo, liquida a economia. E, portanto, quem sou eu, que não sou Presidente, que não sou Primeiro-Ministro, que não sou sequer epidemiologista, mas acho que se devia estar já a dar, como digo, sempre boas perspectivas que fossem credíveis, não é para enganar, mas a começar a animar um bocado a malta. Rita, há aqui uma coisa, se calhar animadora, pegando no que o Zé Pedro disse, que António Costa diz que não temos novos programas de austeridade e novas troicas. Sim, quer dizer, isso é fazer uma antecipação, se calhar, demasiado cedo, ou ser demasiado otimista. Não? É o que ele faz bem é vender a banha da cobra. Nós não sabemos, não é? Nós só vamos tirar conclusões realmente firmes e consistentes no que diz respeito ao plano económico quando isto terminar. E nessas circunstâncias nós vamos, se calhar um bocadinho cedo demais para fazer essas afirmações de forma tão premente. Mas não nos podemos esquecer também, e eu julgo que é isso que António Costa está a referir, é este plano Marshall que se prevê que a Comunidade Europeia consiga estabelecer, mas olhando sempre para o seu próprio, cada um olhando para o seu próprio país e pensando no que é que pode fazer sem a ajuda internacional, ou seja, de países fora da União Europeia. Mas parece-me muito cedo para se dizer que não vamos ou que não haverá qualquer tipo de intervenção financeira externa. Temos que aguardar. Héler, o António Costa dizia isto depois de uma reunião do Eurogrupo, acho na quinta-feira, e disse também que é preciso começar desde já a preparar o futuro e o pós-crise através da criação de fundo de recuperação económica. Nós temos falado um bocadinho desta desunião dentro da União Europeia e parece que, mesmo olhando para fotografias encantadoras de Mário Centeno, a falar nos 500 mil milhões, a coisa não augura nada de bom. Pelo menos aqui os países europeus se unam. Ou pelo menos do que eu vou vendo, não parece. Eles gostam sempre de fazer esta coisa, mesmo em plena crise, no caso, em plena crise pandémica, com repercussões económico-financeiras muito graves que se antecipam e algumas delas já se estão a verificar. Eles gostam sempre de fazer esta coisa de é para esta data, era para terça-feira, afinal já não vai ser para terça-feira, vamos continuar pela noite dentro e depois reunimos só na quinta, e só na quinta-feira é que poderá haver alguma decisão. Eles gostam sempre muito deste suspense, o que é muito estúpido, porque isto só faz com que os eurocéticos ou até os anti-europeístas engrossem as suas fileiras, e com toda a legitimidade para isso, porque se não é para socorrer e para acudir nestas situações, de que é que serve continuar a ter uma União Europeia? Devo confessar que o anúncio de ontem dos 500 mil milhões de euros não me surpreendeu, porque eu acho que fosse por Corona Bond, se fosse por qualquer outro mecanismo de socorro, teria de acontecer, porque era inevitável. Agora, estes adiamentos sucessivos e esse suspense que eles gostam de criar, claro que não é nada de bom não contribui positivamente para a causa e para a casa europeia. Não é? Zé Pedro, também bateste palmas. Vimos aqui o que eu estava a falar do tweet do Centeno, a dizer que a reunião terminou com os ministros a aplaudir os 500 mil milhões de euros. Também bateste palmas a este acordo, a este pacote? Eu gostei mais de um tweet do Mário Centeno, em que ele usa de uma ironia muito fina, muito interessante, dizendo que ao final de 3 dias, o que é curioso por ser nesta época, lá conseguiram chegar a um acordo. Acho que esse tweet foi muito melhor, até porque a ironia de Mário Centeno, que acaba por mandar lançar uma farpa, está ao mesmo nível do repugnante do Primeiro-Ministro, mas com muito mais elegância e é muito mais certeiro. Já para não falar de outros eurodeputados que tratam as pessoas como animais
Mas, portanto, acho que Mário Centeno conseguiu mandar a sua ferroada com muito nível, ao dizer a questão do acordo ao final de 3 dias. Agora, não sei se bati palmas ou não, acho que isto não se fez eurobonds nenhuns, portanto, não foi para já essa a estratégia é outra, é o tal fundo, mas o que a mim me parece é que eu não gosto nada de pensar no futuro com fundos de resgate e de esmolas e apoiozinhos. E, sobretudo, quando nós falar isso da Europa, vejo imensas empresas a trocarem aqui de Jeep, portanto, têm um Jeep com 4 anos e agora vão ter um novo. Mas seja como for, não me parece nada boa política quando eu estou à espera de ajuda do Estado ou da comunidade. Portanto, a minha preocupação com a economia é muito maior do que isso. É evidente que ainda bem que a Europa vai apoiar, é evidente, mas não devemos contar com esse apoio. E para terminar, sobre a questão do António Costa ter dito essa frase maravilhosa, já sabemos, aliás, Costa jamais em tempo algum na sua vida política irá dizer que haverá alguma dificuldade na vida, porque para António Costa não existe tal coisa. Nada. Não existe austeridade não existe, nunca existiu. Portanto, nunca existiu com ele a governar, claro. Portanto, é natural que ele diga, quando estamos perante uma crise que o FMI, lá estou eu a falar do FMI, esses monstros, mas numa altura em que já FMI, muitos economistas fizeram previsões dramáticas para a economia, dramáticas do pior, o primeiro-ministro português chega junto ao seu povo e diz, não está nada nos planos a haver austeridade. Portanto, com sorte, vamos continuar a reduzir o déficit e em crescimento económico. É um milagre, mais um. É bom. Olha, nesta altura é bom milagre. Nesta altura é muito bom, aliás, e para terminar, pergunto se já tem tudo para comemorar a Santa Páscoa, o cabrito, o rego, as amêndoas. Rita, estás preparadíssima para esta Como é que é uma Páscoa paleo? Voltaste a ficar muito escuro, o que é que aconteceu? Eu? Estou aí de luto. Não, não tenho tudo. Essencialmente não tenho a minha família comigo e acho que isso é o essencial nesta altura, apesar de eu não ligar grande coisa à época pascal, nem à comemoração em causa. Eu, por exemplo, nem me lembrava que era suposto não se comer carne no dia de hoje. Era assim, nem me lembrava que Cristo tinha ressuscitado. Mas acho que o que estas alturas exigem, mais do que folar e cabrito, é família e amigos, não é? E é um pretexto para de vez em quando lembrarmos que existem pessoas que gostam muito de nós e pelas quais temos... ou pelo menos fingem. Há muitas que fingem. Foi horrível. Tu, quando tiveres 80 anos, vai ser pavoroso viver contigo. Depende da idade. Mas, cabrito, devo dizer das outras pessoas. Tenho uma amiga que já me ofereceu cabrito, que a sua mãe mandou. Folar, tenho outra amiga que fez e vou buscar daqui a pouco, quando sair da RTP, ela atira-me pela janela. E olha, haja sudinha da boa, pá, e álcool. Hélder, vais fazer um folar? Não. Eu não digo isto em espanhol, hein? Exato. Isso é que nós não temos. Não tem nada, não estou nada preparado ainda para a Páscoa, mas também não interessa. A grande novidade e a coisa boa é que, de facto, não terei a família por perto, porque a família, como sabemos, é o pior da vida. Horrível, era mesmo, pá, por mim. Enfim, Zé Pedro, algum folar, um ovo, umas amêndoas, um cabrito? Como sempre, eu só tenho questões. E uma delas é... eu nem costumo ser muito dado a estas coisas de género e tudo isso, mas porquê é que toda a gente tem cabrito e... porquê é que não tem cabrita? O borrego. O governo já tem um. Porquê é que o governo tem uma cabrita? É o Eduardo. O Eduardo, cabrita. Mas, eu não quero ofender o senhor, é só o apelido. É o nome dele. Portanto, eu não sei porque é que tu me perguntas se eu já tenho cabrito e porque é que não me perguntas, como deve ser hoje em dia, se eu já tenho cabrito ou cabrita. Ou então cabrite, sem A e O. O Hélder é tipo para comer leitão hoje. Mas tens ou não? Eu já tenho tudo, estás a brincar? Tenho tudo. Mas eu também, Hélder. Eu vou dizer uma coisa. Quando isto terminar, eu tenho só ali mais um a fazer e a seguir vou pôr o cabrito a marinar. Agora? Olha, sim. Isto depois está muito mais tempo. Não, marinar em quê? Muito mais. Então em várias coisas. Sabonete. Não, é porque eu tive um chefe a fazer-me um tutorial pelo WhatsApp. Eu vou dizer como é que é. É aguardente, é vinho fino
é vinho branco. Repara como a gente Então, vai isso, só... sumo de limão, sumo de laranja, ervas doces. Isso é treta. Louro, muito alho. Tomate, alho fresco, alho francês... Choro de bebê. Não, nem leite de mamas. Como é que era o outro do livro? Sopa de peixe com leite de mamas. Pronto. Como é que isto é literatura? Mas vai ser um cabrito que vai ficar impecável. Agora, para todos os efeitos, para quem não gosta e para quem é vegan, nós temos que dizer que sempre que estávamos a dizer cabrito, estávamos a dizer seitan. É isso. Onde se ouvia cabrito era seitan. Era. Ficamos então como quiserem, sinceramente, na Páscoa e nos outros dias. Dá-me igual, está bem? Foi mais um diário de reflexão. Estás a Amanhã adorar temos isto. dia de reflexão e tenham um santo fim de semana, está bem? Vá, beijinhos. Deus.